Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Todos contra o aborto. Diga não ao aborto. Às vezes dizemos essas coisas ou queremos fazer campanhas com esses dizeres. O que a gente tem que entender é que a forma como a gente declara a nossa doutrina, ela pode afastar ou pode aproximar as pessoas. Ela pode causar medo ou pode causar uma sensação de acolhimento, uma impressão de acolhimento. E é necessário muito cuidado com isso. Porque uma mulher que se sente confusa, né, em relação a se aborta ou se não aborta, que tem esse tipo de ideação, ela gostaria de conversar, mas ela não gostaria de conversar com alguém que já de antemão deixasse claro que vai julgá-la, que vai reprová-la, né, que vai acusá-la de alguma forma. Então é necessário que a gente tome cuidado com as palavras, mas não só com as palavras, também com os nossos próprios sentimentos e as nossas disposições de fundo. Em vez de dizer, diga não ao aborto, todos contra o aborto, a gente poderia dizer, aqui você pode ser ouvida sem ser julgada. Você está confusa? Aqui você pode ser ouvida sem ser julgada. Percebe como muda a maneira de dizer e a maneira de expressar o que a gente acredita? Mas a gente tem que olhar para dentro de nós e fazer uma avaliação. Porque se somos contra a legalização do aborto ou a favor da legalização do aborto nesta ou naquelas circunstâncias, isso talvez importe um pouco menos do que saber se a posição que nós temos, seja ela qual for, contra ou a favor, é uma posição que está investida das virtudes que a nossa doutrina recomenda. Que virtudes são essas? Caridade, benevolência, indulgência, honestidade e por aí vai. Se a nossa posição em termos de conteúdo doutrinário estiver alinhada com a doutrina, mas se ela não estiver investida dessas virtudes, então, para mim, isso não é uma posição espírita. É a posição de alguém orgulhoso, de alguém que quer condenar, de alguém que tem outras razões, né? Porque aquilo não nasceu do que há nele de espírita, né? Aquilo nasceu do que há nele ou nela de vaidade, de orgulho, de prepotência, de sentimento de superioridade, de insensibilidade para com o outro e assim por diante. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa que está numa situação de fragilidade, que procura respostas, que está precisando, enfim, conversar, expor, que tem que tomar uma decisão muito difícil, ela quer alguém que a entenda. Ela quer alguém que a ouça de verdade. E não alguém que traz uma solução pronta, uma fórmula, né, extraída de um livro. Não é disso que ela precisa. De alguém que bote medo nela.
Né? Se você fizer isso, saiba que, né, você vai sofrer muito, saiba que você vai estar adquirindo um grande débito. Não é disso que ela precisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente pode parecer a essas pessoas como um bando de encapuzados com tochas e rastelos na mão, como aqueles que nos filmes antigos que falam, né, de situações antigas de caça às bruxas, ou aqueles filmes, né, da época em que havia aquele apartheid mesmo, não sei se posso chamar dessa maneira, nos Estados Unidos, né, aquela perseguição contra os negros. A gente pode ser visto dessa forma, né? E aí tudo vai por água abaixo. Então é importante que a gente lembre que a nossa doutrina, ela, antes de ser um conjunto de conteúdos, ela é muito mais do que isso, e principalmente uma atitude diante da vida. Ela é uma maneira de se debruçar sobre as questões, sobre a realidade, uma maneira de se relacionar com as pessoas. Antes de ser uma soma de conteúdos, ela é um espírito com letra minúscula, né? É um modo de ser. E esse modo de ser é o ser amoroso. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que tenha ficado claro e que sirva de alguma coisa para a transformação moral de cada um de nós. Grande abraço. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.